Olá, ser de luz, como vai o seu coração? Olá, ser querido, como vocês estão? Nós aqui estamos bem, graças a Deus. E estamos muito bem porque a gente faz isso aqui também, olha, escuta. E aí, meus queridos, vocês estão no ritual de amor, de saúde, bebendo a água de vocês? Como vocês estão no calor que tem feito? Está reclamando muito? Para de reclamar e tome a sua água. Eu sou a Fabrícia Leodina, estou aqui mais uma vez com vocês. E a fumacinha, ó, hoje eu coloquei o incenso. Aí tá aparecendo a fumacinha aí no vídeo. Mas acho que não vai nos atrapalhar não, né? Vamos só virar um pouquinho. Só um pouco assim. Então nós estamos narrando o livro Com Quem Você Pensa Que Está Falando. E hoje nós vamos diretamente para ele, tá bom? Porque ele é um pouquinho extenso. E aqueles que estiverem ouvindo e quiser pausar, dá uma pausa, depois acaba de ouvir. Tá bom? Vamos juntos nessa viagem? E essa viagem agora é uma viagem que me traz doces recordações. Então vamos lá. Com Quem Você Pensa Que Está Falando, capítulo 56. Você tem muitas lembranças? Vou te contar mais uma lembrança. Essa já tem bem mais tempo. Te contarei só para te mostrar como temos anjos em nossas vidas. Saí do internato com 17 anos e fui morar com a mãe, o padrasto e o irmão, em um espaço bem minúsculo. Não me sentia bem-vinda. Várias vezes ouvi que era uma intrusa. Me perguntavam por que tinha ido para lá. Oi? Como assim? Fomos todas mandadas embora do internato, eles queriam fazer outra coisa lá. E quem não tivesse pai, não tivesse mãe, teria que sair de qualquer jeito. E se não fosse para lá, para onde eu iria? Aquela falta de convivência foi ficando sufocante. Quando fiz 18 anos, minha mãe financiou uma casa em outro bairro e, sem saber como iria ser resolvido ficar, eu fiquei, e eles aceitaram com a maior naturalidade. Dos pouquíssimos objetos que ficaram, um deles era uma televisão antiguíssima, enorme, preta e branca e muito pesada. Fiquei sem fogão, a vizinha de parede me deu janta durante 2 dias. Que comida deliciosa! Morar sozinha, sem trabalho, sem condições, era dureza. Quando jovem, não pensava no que poderia acontecer. Decidia as coisas no coração e o copiava. Apenas e com muito amor seguia a intuição. Não tinha medo, pensando que algo pudesse dar errado e me arrepender. Apenas e tão somente ia eliminando o que no coração sentia que não estava certo. Engraçado, depois de adulta, quando estou mais calma com os acontecimentos da vida, passei a sentir um pouco de medo. Logo passaram-se alguns meses, consegui um trabalho em uma creche. Então, graças a Deus, melhorou um pouco. Não passava mais tanta fome. Agora era algo mais brando. Dava para aguentar. No meio
para aguentar. No meio período que estava no trabalho, me alimentava. Agora, preste bastante atenção neste anjo que pousou em minha vida. Conheci o Senhor com esse meu jeito falante. Sempre conversei sem vergonha com quem quisesse conversar. Morava um pouco afastado de mim, lá embaixo, no início da rua, quase perto da creche que eu trabalhava. Fiquei sabendo com ele mesmo que alugava kitnetes. Como bons velhos amigos, contei rapidamente sobre minha vida. Expliquei a ele a minha situação. Não omiti nada. Disse que onde morava era além do que podia estar pagando. E estava vendo que a qualquer hora ia ter que sair de lá. Enquanto estava falando, ele não emitia uma palavra. Era um senhor com uma estatura abaixo da média. Parecia um duende, com botas no meio do joelho. Tive a impressão de que ele havia saído de um livro de contos infantis. Me olhava atentamente nos olhos. Atenciosamente me senti sendo escutada. Fui falando, explicando por que não fui morar com a família. Falei tudo o que senti necessidade de dizer. Me olhando atentamente, ele disse: no momento não tenho nada para alugar, mas se e quando tiver, te falo. Me deu um sorriso acolhedor e pelo seu olhar e posicionamento do corpo, compreendi que a conversa havia terminado. Fui seguindo meu caminho e ao chegar na creche, estava lá menos de um mês. A maioria das funcionárias moravam ali por perto. E como havia comentado com elas sobre minha conversa com o senhor Anjo, vou chamá-lo assim, com o que parecia a melhor e boa intenção, me disseram que seria muito difícil conseguir uma kitnet, pois o morador mais recente já estava há 13 anos. Mas essa fala não me abalou nem um pouquinho, pois já naquela época, bem lá atrás, quando era uma criança, sabia que o que tinha de ser, seria. Nunca fui de me desesperar com nada. Tinha fome, era de sentimentos, porém não tinha medo da luta da vida. Um dia, esse senhor Anjo estava me esperando passar e me disse: ainda não desocupou. Coçando a cabeça, meio indeciso, parece que se indagava se deveria ou não dizer. Por fim, optou pelo sim e continuou. Para minha meia alegria, pois não sabia o que poderia vir. Olha, nos fundos da minha casa, no final do quintal, tenho uma kitnet. Meu coração já foi ficando disparado. Que guardo algumas coisas. Se você quiser, converso com a fulana, sua esposa. E se ela concordar, te alugo esse, até sair o de fora. Na minha cabeça fértil passou um filme. Quando olhava para dentro da casa dele, tinha uma curiosidade sadia imensa para descobrir o que havia dentro daquele quintal enorme. Peraí, deixa eu chegar isso para lá, senão daqui a pouco me sufoca.
aquele quintal enorme, que parecia com uma floresta, e num ímpeto, automaticamente... Peraí, gente, peraí que eu não estou gostando. E num ímpeto, automaticamente perguntei: quando é que posso me mudar? Ele sorriu, um sorriso límpido, doce e bondoso, como a me dizer: calma. Entre nós havia uma energia de bondade. Não fazíamos jogos com as palavras. Falávamos do que o coração realmente estava sentindo. Saí dessa conversa radiante. Esqueci até a fome. Na minha cabeça, o enredo já estava formado. Abusei da minha imaginação abundante. Quando cheguei no trabalho, contei para aquelas pessoas otimistas. Não faziam por mal, era o que as circunstâncias mostravam a elas. E uma delas falou: é ruim você conseguir. A dona fulana é muito braba e morre de ciúmes do senhor, o meu senhor anjo, né? Me deu vontade de rir de mim, né? Eu, uma gigante perto dele. Uma pessoa que eu tenho certeza aos olhos dele nada atraente. Porém, se eu fosse a esposa do senhor anjo, teria sim muito ciúme, porque ele, na sua estatura baixa, era um senhor imenso, de uma sabedoria, de uma angelitude, que contagia e deveria saber fazer muito feliz sua esposa. Mas quando alguém fazia um comentário desses, que eu não iria conseguir isso ou aquilo, na mesma hora eu pensava tudo ao contrário. A dona fulana me ama e me quer por perto, ela vai deixar eu morar lá porque ela não precisa dessa kitnet. Então eu vou conseguir. E a pessoa otimista olhou para mim e perguntou: você está escutando? Ah, sim, eu escutei. Escutava nada. Só escutava o sim que a vida poderia me dar. O não, a maioria de nós já tem. Então é bom focar no sim. Quando ia trabalhar, passava na calçada dele e ficava com a língua coçando, querendo perguntar quanto seria. Porém, guardava a ansiedade e me aconselhava: se aquiete, se for para ser, será. Passado algum tempo, estava naqueles dias de tristeza, indo trabalhar com a barriga vazia, com fome e muita solidão na alma, fazendo de tudo para não me contaminar com o desânimo, que você sabe, né? Quando a gente deixa ele chegar em nós, se atingir a alma, fica sério para se desvencilhar dele. No meio de todos esses sentimentos, o Senhor anjo me chama e, sem meias palavras, me pergunta se eu queria ver a kitnet. Como assim? É a mesma coisa de perguntar para a nossa cachorra Pérola se ela quer o nosso filho Vitor. Em uma velocidade vertiginosa, passei da dor para a alegria. Como é a vida, né? Num piscar de olhos, tudo muda, tudo pode se transformar. Esqueci da fome, deixei a tristeza de lado, nem mais sabia que existia desânimo, sem pestanejar fui. Como ainda tinha tempo, pois chegava no trabalho antes para poder almoçar.
Nesse dia, meu almoço foi muito mais saboroso. Meu almoço foi a felicidade que senti visitando meu peito. Mais do que depressa, meus pés criaram asas e fui indo atrás dele. Primeiro me apresentou a dona fulana, sua esposa, que me deu vontade de apertar suas bochechas. Era gordinha e bem baixinha. Parecia também saída de um conto infantil, desses mesmos contos de fadas. Olhou bem na minha cara, que deveria estar radiante com aquele acontecimento tão aguardado. Depois me olhou de cima a baixo. Nessa época, gostava muito de usar aquele salto alto confortável, que me deixava mais alta do que realmente era. Ficava com quase 1,80 m. Imagine a cena, uma pessoa de 1,5 m, continuamente de baixo em cima, como se eu não estivesse ali. Olhou para o esposo com um semblante bem bravo e disse: olha o que você vai me arrumar, hein? Não me deu um pingo de confiança, nos deu as costas e foi para dentro de casa. E de lá não saiu mais. Minha vontade era de agarrá-la, sair com ela dançando e dar muitos beijos naquelas bochechas fofas. Porém, como não sou totalmente doida, é lógico que me contive, senão colocaria tudo a perder. Mas beleza, estava tudo bem. Sabia lidar perfeitamente com rejeição. Enviei um pensamento de amor a ela e concluí meu pensamento. Um dia, juntas, derreteremos o gelo do seu coração. Voltei minha atenção para o senhor anjo e ele disse: não liga para ela não, só parece brava, mas vai gostar de você. E essas palavras só confirmaram o meu pensamento. Fomos entrando lá para os fundos, onde na minha imaginação já havia visitado várias vezes. Parecia uma mini floresta, muitas árvores, plantas ornamentais, exóticas. Sei não, hein? Acho que realmente essa família faz parte de um conto de fadas. Jamais, olhando de fora, pensaríamos que lá escondido haveria uma kitnet. E agora, depois de tantos anos, chorei relembrando todos esses momentos que para mim era e continua sendo mágico. A beleza está onde a enxergamos, e ali havia uma beleza transcendente. Passamos por um cantinho fechado de plantas. Sabe quando em uma floresta existe uma cabana escondida? Era nesse nível. Passamos por sua oficina, que era um pouco baixa. Deveria ter 1,77 m, 2 centímetros a mais do que eu. E devido a todas aquelas plantas, ficava bem escuro o local. Estava amando. Parecia que estava participando de um filme de descobertas. Terminando a oficina, consegui ver a porta do que seria o meu palácio encantado. Ao vê-la, meu coração dava sons de felicidade. Ali seria o meu palácio emprestado. Antes dele abri-la, tive que me conter para não chorar. Estava emocionadíssima. Preferi não falar.
senão as palavras com certeza iriam teimar em cair. Estava feliz por demais, felicíssima. Quando ele abriu a porta, por algumas telhas serem transparentes, lá a luz do abençoado sol penetrava. Haviam muitos objetos guardados. Uma pena não ter janelas. Eram 2 basculantes, tamanho normal, nos 2 cômodos, e um bem pequenininho no banheiro, que dava aquela visão de um cantinho feito para anõezinhos da Branca de Neve. Me senti a própria. O primeiro cômodo faria de cozinha. Naquela primeira e única entrada, viajei no pouco que vi, que para mim era tudo gigantesco. Já comecei a sonhar como seria. O outro, que era um quarto mais comprido, faria meu encantador quarto. O banheiro pequenino, um gracioso banheiro, com seu basculhante que parecia ser enfeite de uma casa de bonecas. Fiquei em estado de encantamento. Achei tudo muito lindo. A sensação que tinha era como se estivesse fora do mundo. Simplesmente, gratamente amei. Me senti acolhida naquele mundo paralelo. Minha vontade era de beijar os pés daquele senhor anjo, que até ali nunca havia me sentido tão feliz. Consegui expressar minha gratidão a eles. Afinal de contas, sua esposa deu um voto de confiança e eu faria de tudo para ser digna desta, em respeito a eles e em profunda gratidão. Senti que minha emoção, meu corpo falava, meus olhos brilhavam, minha voz soltava todas as flores e enviava toda a minha energia de amor a esse ser tão querido ao meu coração. Ele, como sendo um anjo nato, captou toda a minha emoção e também se emocionou. O que estava acontecendo ali era algo profundo. Era o coroamento da intercessão de muitos anjos. Todos os que me tutelavam estavam ali. Todos os que moveram fluidos de amor para meu bem-estar. Em uma carícia na minha face, me dizendo: não esmoreça. Estamos com você sempre. Faça sua parte com amor e carinho, pois a nossa sempre estamos fazendo por ti, à medida do possível, sem interferir em seu livre-arbítrio. Se você conseguir fazer sua parte, estaremos sempre contigo. Sei que em sabedoria o Senhor Anjo estava entendendo muito claramente o que estava acontecendo. Desde quando nasci, vivo pelos acontecimentos do coração e não pelos acontecimentos do mundo. Este pode me falar não diversas vezes, que milhões de vezes buscarei pelo sim. Tenho uma sensibilidade capaz de entender perfeitamente o que as palavras não dizem. Apenas ouço e entendo o que o coração diz. Por isso, tudo em mim é mais intenso, porque sinto todas as vibrações. Por isso, tenho que viver em oração, para me equilibrar e não sofrer tanto.
porque nem sempre capto somente as energias de amor. Sinto todas elas. As que não são de amor me fazem muito mal. Tenho que estar sempre transmutando as energias, mas é muito bom ser assim, pois tenho a oportunidade de conhecer muitas pessoas especiais que são verdadeiros anjos aqui na Terra. O prêmio para quem se entrega sem reservas, sem medos, com amor e gratidão é esse: viver tudo que a essência de um bom acontecimento produz. Voltando para a Terra, perguntei ao senhor anjo qual seria o valor. A gente sempre se atropelando, preocupados com valores. O que estava acontecendo era amor puro, desinteressado, de anjos que ajudam na Terra e cobram um valor simbólico. E ele, com uma bondade nas atitudes, disse que depois conversávamos sobre isso. Me diz, quando é que vamos tratar de negócios com alguém e a pessoa diz que depois fala sobre valores? No mundo de valores, onde muitos ainda somente sabem dar valor ao que não têm, os valores que eles acham serem os mais importantes ficam tão pequenininhos diante disso. No mundo que ainda conta tesouros, primeiro fala-se de valores monetários, depois que se fecha o negócio. Mas ali, em todos os momentos, compreendi, senti e vi que algo extraordinário estava acontecendo. Onde estiver esses anjos, o Senhor Anjo e os demais, beijo-os com muito amor, reverência e profunda gratidão. Depois que perguntei sobre o valor, mas para disfarçar também a emoção que estava teimando em sair pelos meus olhos, ele me perguntou: vai ficar aí chorando ou vai se mover para a mudança? Isso, essa era a palavra, mudança. O ato de me mover, de me transformar várias vezes. O ato de ir, mesmo se sentir medo, ir sempre em direção do novo. E foi com a beleza, com a coragem, com a gratidão saindo do peito, com o amor pleno que a cada dia me transformava, que a cada dia me transforma. Cada dia me tornava um ser reluzente, que exala pelos poros pura gratidão. Esse sentimento tem poderes gigantescos. Quem consegue sentir muda para melhor, de minuto a minuto. Retornando ao Senhor Anjo, novamente ele disse ser provisório, até desocupar alguma kitnet do lado de fora. Mas aquele era um momento importante onde precisava me sentir dentro, acolhida, afagada, mesmo que distante. Às vezes podemos fazer isso com quem que estiver precisando, afagá-los mesmo distantes, sem colocar as mãos, o olhar, a fala, os gestos, o pensamento de amor,
sendo enviado para aquele que está diante dos nossos olhos. Este é um ato do mais puro amor. Dava para compreender a apreensão de sua esposa, dar abertura a uma desconhecida, a se infiltrar em seu mais precioso bem, que é a família, morar no fundo da casa sem nem saber quem eu era. Gratidão ao Senhor anjo que captou minha essência. Sentiu que eu não representava perigo, já que ia me utilizar do mesmo portão. Quanta honra fazer parte daquela família, mesmo sendo de fora. Em meu coração compreendia aquele ato e jamais daria motivos para que eles se arrependessem, principalmente desmoralizar o Senhor anjo que depositou toda a sua confiança em mim. Esta seria respeitada, graças a Deus ser quem sempre fui e sou. Essa pergunta sobre a mudança foi como se fosse uma belíssima canção de ninar, daquelas que parece um abraço caloroso na alma, que há muito eu não recebia. Para completar este ato bondoso, desinteressado, doado pelo simples desejo de se sentir bem, de estar fazendo bem, ele completou: pode-se mudar a hora que quiser, agora mesmo já vou desocupá-lo. Fui trabalhar sendo uma nova pessoa. Naquela tarde nem me lembrei de comer. Cheguei, o almoço já havia sido servido, mas em meu coração estava mais do que alimentada. E realmente naquele dia não senti fome, pois a alma se acalmou, se alimentou. Minha alma se preencheu, me invadiu uma felicidade, uma gratidão tão plena que no trajeto para o serviço, pessoas que nunca haviam me cumprimentado, me olhavam sorrindo e me deram uma boa tarde, que muitas vezes apenas eu dei. Aquele dia meu coração chorava, cantava, pulava, com o mais puro sentimento de que eu era muito feliz. O que aumentava essa felicidade era o fato que iria morar colada a uma família. Como eu era carente de família. Somente quem viveu, que foi o que eu vivi, saberá dar valor ao que é viver e conviver com a família. Cheguei do trabalho radiante. Contei a maravilhosa notícia e uma anja amiga se ofereceu para ajudar na mudança. E quando alguém te oferece ajuda, você aceita. Isso faz bem para ambos. Naquela noite fui lá, lavei, esfreguei e quando acabei, foi Pérola, olhei para aquele lugar que seria meu lugar de luz, meu porto seguro. O achei fabuloso, um charme, lindo demais. Não sabia ainda, como ainda não sei, uma palavra que bem expressasse minha felicidade. Para mim, Deus naquele momento era aquele lugar, aquelas pessoas. Você pode imaginar como foi difícil conciliar o sono naquela noite. Não sentia saudade nenhuma do lugar que estava deixando, apenas agradecendo a Ele por ter me servido aqueles meses.
No dia seguinte, na parte da manhã, pois trabalhávamos à tarde, fomos fazer a mudança, a pé mesmo, pois eram poucas coisas e a distância era um pouco próxima. Mas e na hora de carregarmos a televisão? Era perto, carregando algo leve. Contudo, aquela televisão era pesada demais. Quando a pegamos, fomos parando várias vezes na rua. Ela de um lado e eu do outro, com aquele peso. Nem queiram saber o peso que era. Televisão de outra geração. Não podíamos olhar uma para a cara da outra que danávamos a rir. Era muito riso, e isso fazia com que não aguentássemos o peso. Sendo assim, gastamos um tempinho para chegarmos ao destino. De tanto rirmos, tivemos que colocar ela no chão, como duas crianças, ficamos sem forças. As pessoas que passavam por nós e não entendiam o motivo de tanta graça, Só o coração que entende dessas graças genuínas tem que estar com a alma leve e agradecida para saber sorrir. Naquele dia estávamos felizes, eu então nem se fala, principalmente por tudo e por estar recebendo a ajuda dela. Ali, naquele canto que enche minha alma de gratidão, de amor, de lembranças doces e puras, naquele lugar que para mim, que era sagrado, vivi durante pouco tempo, apenas 2 anos. Nesses 2 anos, consegui derreter o gelo do coração da esposa dele, que não me dava a mínima confiança. Era o jeito dela de ser. Eu a respeitava do jeitinho que ela era, mas como não sou boba e nem nasci ontem, apesar da pouca idade na época, peguei pesado e a nocauteei. A conquistei através dos netos. Tinha uma graça toda especial de lidar com as crianças. Os netos dela eram pequenos e gostavam de mim. Na época eram 2, depois nasceu mais um. Aí na época era um casal. Eles eram lindos, o menino gostava muito de mim. Sempre ia lá para minha casa, conversava com ele, contava histórias. Ele não era de comida, quase não comia na casa dele. Descobri que eles estavam tentando dar a ele geleia de mocotó, só que ele não aceitava de jeito nenhum. Então comprei uma geleia e deixei lá na geladeira. Um dia inventei uma história para ele, de um menino que era muito fraquinho, e era assim porque não comia nada. Ele estava ficando até feio. Fui fazendo umas caras de feiura para ele, e ele com aqueles olhão azul ficava olhando. E a mamãe desse menino estava ficando muito triste, então imitava uma mãe chorando. Ele prestava uma atenção, então parava de chorar e perguntava se ele sabia por que a mamãe da história estava chorando. Ele me olhava com aqueles olhos reluzentes de uma cor viva, me perguntava com a pronúncia mais linda do mundo: que é solando? Ou seja, por que ela estava chorando? E olhando para ele com uma boa expressão na resposta, disse: ela estava chorando porque o médico disse que se o filho dela não comesse, ele iria morrer. Então aí caía no chão fingindo que havia morrido.
Então, quando rapidamente voltava a si, ele, assustado, começava a rir e me empurrava para morrer de novo. Depois de morrer várias vezes, conseguia falar. Mas o médico não sabia que existia um remédio que, se o menino comesse, ele ficaria forte, bonito e iria crescer igual ao seu papai. Você sabia? Eu bem tenho esse remédio aqui, que é muito gostoso. Você quer conhecer? Ele sorria muito e balançava a cabecinha que sim. Mostrei a ele o copo de geleia, disse que iria comer um pouquinho, pois queria ficar forte e bonita. E despretensiosamente perguntei se ele queria um pouquinho. Nós vamos crescer e ficar deste tamanho. E subia na cama para mostrar. Ele sorria de tudo que eu falava e comeu com uma vontade. Quando estava quase acabando, a mãe dele chegou de mansinho para saber o que ele estava fazendo lá em casa, para nos pegar de surpresa, né? E não acreditou no que estava vendo. E fez sinal para que eu esperasse. Chamou a mãe dela, que era a dona Anja, né, esposa do seu anjo, do Senhor Anjo. E elas ficaram espantadas. A avó dele se encantou e me perguntou como eu havia conseguido aquilo. Fiz cara de quem também não entendia. Daquele dia em diante, ganhei o coração dela, que compreendeu também que, de alguma forma, eu estava ali para somar. Ficaram encantadas como eu havia conseguido fazer ele comer isso e outras coisitas a mais. O netinho dela era lindo. Eu também, no auge da beleza, do encantamento de ser professora, com amor consegui ajudar muitas crianças. E com o neto dela não foi diferente. Elas não entendiam o que fazia, como fazia para conseguir que ele fizesse o que tinha que ser feito. Era preciso, além do mimo, a firmeza, a imaginação, para extrair deles o que era preciso ser feito. Gostava demais daquele lugar. Pena que o ano correu. Desocupou uma kitnet do lado de fora e eu não poderia dizer que gostaria de continuar ali, pois o Senhor Anjo já havia me dito como seria. Mesmo que a kitnet era pertinho deles, apenas um outro portão nos separava. Tanto é que o neto dela continuou aí onde fui morar. Mesmo acontecendo alguns imprevistos naquela kitnet que era dentro da casa deles, pois quando chovia entrava água lá dentro e junto vinha cobra, sapo, perereca, barata, mas nem isso me fazia perder o encanto por aquele lugar. Eu até tinha vontade de fazer amizade com aqueles bichos. Conversava com eles, dizendo que não tinha nada contra eles, mas que ali era a minha casa, que tinha medo e muito nervoso deles. Minha conversa não surtia nenhum efeito. Com as crianças, sim, com eles, não. O sapo me olhava com desprezo, como a me dizer: saia você. Somente por causa deles fiquei menos triste quando soube que tinha que me mudar. Fiz daquele lugar, o tempo que morei ali, o lugar mais encantador. Eram poucos móveis, só o suficiente, até mesmo porque não caberiam mais lá. Na cozinha, uma geladeira que não era de segunda mão.
Eram de várias, antiquíssimas. Tinha pouco espaço dentro, era mais carcaça, gastava luz, mas era o meu orgulho. Quase tudo o que tinha ali foi comprado com estudo e cautela. Saber se realmente eu poderia comprar, pois tudo ali era um pedacinho de mim. Tudo contava a minha história. E eu, tão novinha, já tinha uma longa história. Tinha um fogão antigo vermelho, minha cor preferida, mas que funcionava bem. Um armário pequeno de 3 portas pendurado na parede. Uma mesa nova de madeira com 4 cadeiras, isso mais eu era o que cabia na cozinha. O espaço só dava para isso e para mim, para a gente transitar ali. No quarto, um guarda-roupa pequeno, um pouco feinho, mas tinha um valor sentimental muito grande, pois tinha ganhado do internato onde havia morado e ele era o que eu usava lá. Me deram também uma mini sapateira. Para onde ia, eles iam juntos comigo. Uma cama de solteiro comprei de segunda mão. E mesmo não podendo, comprei uma colcha linda de patchwork, reta em cima e caiu babada até o chão, floral, tons pastéis. Que linda que era! Um tapete grande de barbante de crochê que eu havia feito. As paredes da cozinha e do quarto, as laterais eram chapiscadas. Uma parede era branca, limpinha, bonita. Coloquei um quadro grande que achava bonito. Hoje não teria escolhido aquele quadro. Era um que tinha um menino lindo com uma lágrima no rosto. Para o tipo de vida que eu tinha, teria que ser um quadro alegre. Acho que gostava daquele quadro porque ele expressava minha tristeza guardada. Tudo o que sabia fazer, fiz especialmente para minha casa que amava. Nessa casa havia muitos livros, na cama, em cima do tapete, na mesa da cozinha, no banheiro, em cima da sapateira. Sempre que tinha dinheiro, comprava. E quando não tinha dinheiro, fazia favor às pessoas e pedia livro a elas. Todo o meu tempo livre usava escrevendo, lendo e dando atenção ao neto do meu senhor anjo. Quando não tinha livros para ler, me sentia angustiada. Só ficava muito bem quando estava lendo, porque então saía do mundo, ia viajar, sentir e viver o infinito. Naquela época, durante muitos e muitos anos, comia, devorava livros. Não sei dizer o quanto devo a estes amados. Sem eles, não sei o que teria acontecido comigo. Eles me salvaram de tempos muito sombrios. Devo demais também ao Senhor Anjo, dono daquela kitnet que, mesmo sendo pago, era um valor bem abaixo da casa que morava. Não era só para mim que o aluguel era baixo, era para todos. Devo a ele o espaço que me ofertou dentro do seu. Ele, com seu jeito humano de ser, conseguiu convencer sua esposa a deixar que eu morasse lá, mesmo eu não sendo nada dele. Usou do amor que cura, do amor que apenas ama e não pede nada em troca, o mais puro amor. E isso foi um privilégio apenas meu. Só eu que morei lá, na casa dentro do quintal deles. Ou melhor, um privilégio dos meus doces e amados anjos, pois ninguém havia conseguido essa proeza.
Deus é misericordioso. Se quem deveria cuidar de nós não quer ou não pode cuidar, Ele coloca os anjos certos na hora certa, para abrir suas asas sobre nós, para cuidar de nós com zelo. Só não podem se fazer visíveis, porque senão não aprenderíamos a lição, que é dar valor quando tivemos presença e não valorizamos. Olhe para todos os lados de sua doce vida. Existem muitos anjos cuidando de você. Tantos anos já se passaram, mas as lembranças são nítidas, vívidas na minha memória. A emoção, o cheiro, as cores, a energia, tudo veio em mim, como se estivesse acontecendo agora. Aquela solidão absurda, a tristeza, as lágrimas também vieram, mas meu coração hoje já sabe transmutá-las. Sinto-as, mas não deixo mais penetrar em meu coração. Que já sofreu o suficiente para aprender. Doces, amáveis anjos, Senhor anjo, onde estiverem, já partiram. O Senhor anjo e sua esposa, recebam minha gratidão, meu amor, meu abraço. Com certeza devem estar muito felizes onde estiverem, provavelmente sendo anjos na vida de outras pessoas. Vocês foram amor em minha solitária vida. E vocês têm muitas lembranças? Então, meus queridos, foi bem extenso esse capítulo 56. Mas são histórias de vidas que a gente precisa contar para quem estiver passando saber que tudo passa, que os anjos vêm, que Deus coloca os anjos deles em nossas vidas. E quando eu morava nessa kitnet era sério, quando chovia muito, entrava e depois, quando eu já acabava de limpar tudo, lavar, colocava meu tapete bonito, aí o sapo pulava lá em cima do tapete. Eu ficava ali, jovem, né, tentando conversar com ele, mas ele me olhava e pulava, não me dava confiança não. Não se rendeu aos meus encantos. Mas, né, essas lembranças são todas também para fazer vocês também lembrar daquilo que vocês já passaram na vida e parecia que vocês estavam sozinhos, mas não estavam. Eu sei que vários de vocês devem ter algo para contar, que sempre existiram e sempre vai existir anjos em nossas vidas. Que Deus nos abençoe e que possamos também sermos nós anjos na vida das pessoas. E como nós já estendemos, vamos para a nossa Arara da Paz. Ver qual a palavrinha que ela tem para nos deixar. Pense positivo. Você sente os problemas e a realidade como eles são. Porque quando a gente pensa positivo, até o problema passa a não ser tão problemão assim. Porque a gente vai olhar ele sobre uma ótica que eu possa resolver. A ótica da positividade, Vamos ser positivos na vida. E graças a Deus eu tenho essa qualidade. Porque quando a gente é positivo, a gente atrai muitas coisas boas na vida. Meus queridos, fiquem na paz. Fiquem com Deus. Vocês não estão sozinhos. O Pai Maior cuida de mim, cuida de você, cuida de nós. Tá bom?
Vamos dar uma reverência à vida. Vamos falar a nossa palavra que faz o nosso coração vibrar de amor. Gratidão, gratidão, gratidão. E o microfone ficou na gratidão mesmo. Ele me auxiliou. Que no outro ele estava chiando e nesse ele não chiou. E foram bastante palavras, né, meus queridos? Que essas palavras possam ficar no coração de vocês. Muita luz.